capta isso aqui que vai mudar a sua vida agora. Esse gatilho aqui vai mudar. Você é fruto do meio que você vive. Ponto. Fruto. Você é fruto. Nós somos... aonde começou isso? Em 1902, nós não conseguíamos, galera, construir pontes e arranha-céus. Então, os Estados Unidos é um país continental, ele estava dividido. Porque você tem os grandes canyons que estão dividindo uma localidade da outra. Tem um cara chamado Kennedy Carnegie. O que ele fez? Ele foi o primeiro cara a pegar o carbono e colocar no ferro e construir a liga de aço. Porque você tentava fazer uma ponte, aquela porra desabava. Você tentava fazer um arranha-céu, ele caía, porque não tinha liga, ele enferrujava. O carbono revolucionou, foi a primeira grande revolução industrial americana que impactou o mundo. Até então, os Estados Unidos nem era a nação principal economicamente garantida. Beleza? Depois disso, esse cara foi o maior milionário de todos os tempos, que o entendimento sobre moeda era diferente em 1900. Ele parou e olhou ao redor e falou assim, peraí, cara, no mesmo território, se liga, esse gatilho vai mudar a vida de vocês, hein? No mesmo território, começou a aparecer um monte de coisa. Ele falou, pô, eu criei a liga de carbono, agora eu estou fazendo pontos se ligando os Estados Unidos e estou fazendo arranha-céus. De repente, me aparece um doidinho que fez um buraco, tirou um troço preto do chão, montou o querosene e tirou o mundo das trevas. Foi a época da luz, ou seja, John D. Rockefeller veio e começou a fazer o refino, e estava tudo no mesmo território, tudo perto. Ele falou, pô, peraí, mano. Tinha o comendador das ferrovias antes, que inclusive Rockefeller detonou com ele, e, de repente, um cara que ele não criou o carro, tá? Só para vocês saberem, Henry Ford não criou, ele criou a linha de produção. Porque todo mundo fazia a roda, o banco e tal, e demorava muito tempo, porque ninguém ficava bom o suficiente em uma coisa só. De repente, o que começou a acontecer? Começou o cara a botar a linha de produção. Um só fazia a roda, um só botava o banco, um só fazia isso, e começou a aparecer um na sequência do outro, e no mesmo lugar. Pô, como é que pode no mesmo território? Aí dele, o cara inventou a lâmpada. Pô, mano. O cara falou, pô, não é possível, cara, agora tem energia elétrica. Aí foram fazer a maior construção civil estabelecida até hoje, que foi sem estrutura prévia, né? Os caras estavam aprendendo com um projeto, que é a barragem de Hoover, né? Salvo engano. E nessa barragem de Hoover tinha dois caras querendo pegar a estrutura lá. Você tinha o Tesla, que é da corrente alternada, e você tinha a Edison querendo fazer a corrente contínua. Mano, se a gente fosse fazer corrente contínua, a gente está lascado. Por que a gente está lascado? Ia ter que ter uma usina em cada bairro para jogar a energia diretamente para você. Com a corrente alternada, a gente traz aquele troço em alta tensão lá dos pique-pá e vai diminuindo a tensão e chega até você. Basicamente é isso, que eu não sou eletricista, mas é basicamente isso. E começou a vir um monte de gente. De repente, a gente andava nos carros, tudo meio caminho, que a roda era de madeira, e veio a solução pneumática, que foi o pneu. Cara, alguém teve uma ideia, que foi Kennedy Carnegie, e falou, mano, não é possível. Tá todo mundo muito bom, estourando no mesmo lugar e ficando muito rico, e o resto do mundo está todo mundo pobre. O ambiente, cara, é porque um puxou o outro e a tecnologia está acontecendo no mesmo lugar. Chamou um cara chamado Napoleão Hill, e vocês não leem o livro, que está lá para vocês. Chamou Napoleão e falou, isso aqui é uma obra não é obra de ficção, é uma obra filosófica. Investiga esses caras, o território, por que esses caras estão bons? Cara, ele ficou 15 anos escrevendo Quem Pensa Enriquece Mais Esperto que o Diabo. Depois disso, essa cultura foi passar para o Mark Hughley, que foi o fundador da Herbalife. E depois passou para o Tony Robbins, que eu não sou o seu guru, que vocês olham lá no Netflix. Ele tirou a teoria mais válida hoje, que depois veio um outro cara chamado Jim Collins, que inclusive é mentor meu lá dos Estados Unidos, eu pago a mentoria lá, que trouxe a teoria que se você está perto de 5 gente foda, tu fica foda. Do lado de 5 gente ruim, tu afunda numa velocidade e tu engessa e tu fica burro. Por isso é que conectar com gente ruim fica ruim. O Rafinha é de construção civil. O Rafinha já está dormindo. Cara, você está num domínio de tecnologia e marketing que você não tem noção. É porque você está vivendo, o negócio está aspirado. Mano, o cara é de construção civil. A cabeça dele está assim na tecnologia, no marketing. Ele está ouvindo falar sobre arquétipo, camada de personalidade, influencer, afiliado. O cara não tinha esse contato. É de tanto o negócio acontecer. Quer ver uma estrutura? Isso foi nos Estados Unidos, tá? Quer ver aqui? O Guizo, você é de qual cidade?
Qual cidade natural? Eu sou do Mato Grosso do Sul, Mas você morou onde em Minas? lá em Valadares. Governador Valadares, o que nasceu lá? O encapsulado Todo mundo que vende encapsulado pra caramba, que entende, saiu da onde? saiu de lá. Por que todo mundo que vende encapsulado no Brasil e fizeram milhões e milhões e milhões, e o Guizo faz milhões no encapsulado, depois vocês caçam esse moleque é bom em tudo que ele faz, por que saiu todo mundo de Governador Valadares? Por que tem lá? Tinha uma água em Governador? Conta aí, como é que você entrou no encapsulado? Cara, você tem uma história legal. quando eu Fica em cheguei pé pra lá- galera te ver, Guizo. Quando eu cheguei lá, eu percebi que tinha muita McLaren, avião e helicóptero. Eu falei, caramba, velho, será que não é droga isso aí? Aí, beleza. Mas aí, mesmo Um que dia seja, você foi, né? Eu fui procurar saber. Mas aí você vê, tipo assim, uma coisa você vê no Instagram, outra coisa você vê na rua, um negócio mais normal, assim, uma cidade, uma porcaria de cidade. Aí, cara, eu comecei a pesquisar e entender o que os caras faziam. Aí que começou o tema de marketing digital. E aí eu fui a fundo nisso aí e descobri que tinha 3, 4 caras que praticamente fundaram esse tipo de nicho, né, esse mecanismo de venda, e veio toda a parte de afiliados e etc. E aí eu fui, me dei bem mal durante um ano, depois de um ano começou a dar certo. E foi assim, E quase todo mundo que ganhou muito dinheiro saiu de lá, não foi? praticamente. Por quê? 90%. Estava todo mundo no mesmo ambiente, fazendo a mesma coisa. Aqui em Alphaville, galera. Esse lugar aqui, quem é do digital? Levanta a mão que tem um Instagram bom aí. Levanta a mão. Beleza. Esse lugar aqui é o olho do furacão, dos coach maluco da prosperidade, do tráfego pago pesado e de negócios. Mas não é o polo de tecnologia. Se você quiser fazer um portal rápido, de qualidade, foda, é em Recife, que é o polo digital. Por quê? É em Recife que nós temos como se fosse o Vale do Silício. A primeira plataforma que eu fiz em 2009, que eu comecei a escrever ela em PHP, que eu comecei a programar, que eu não aguentei programar inteira, que eu mandei, foi feito lá em Recife. Então, os ambientes moldam você. Qual é o problema de um ambiente de serviço público? Não é que os caras são ruins no serviço público, não é isso. É que lá dentro do serviço público, mano, não vai funcionar o game. Como é que você vai chegar para um cara que ganha 8 mil e vai falar, cara, vamos ficar milionário e comprar uma McLaren? Você está maluco, mano? E outra, é um ambiente que se você melhora minimamente, os caras não melhoram, e não é inveja, eles não são ruins, não é isso, não é isso. É que se você tem 1.000 pessoas, 999 não tem nada. E, de repente, você tem um pouquinho a mais, é natural do ser humano ter inveja, isso é natural, pô. A inveja, galera, você não pode ficar bravo, sabe por quê? Porque ela está enraizada no ser humano. Um ser humano sente fome, vontade de cagar, vontade de mijar, vontade de viajar, vontade de dormir, vontade de falar e vontade de invejar. Isso é normal, não vai sair. O cara tem autocomparação, todos nós temos. Ou a gente tem admiração por competência, que é o nome, ou a gente tem inveja.